Vamos começar a brincadeira então? Ou não? Quem é que não veio na última aula? Levanta bem a aula que é pra... Levanta bem a mão que é pra gente saber. Tá. A gente vai retomar uma parte do final da última aula e aí a gente vai continuar porque foi uma parte mais difícil que o pessoal teve bastante dúvida também. Tá, a gente vai direto para a aula primeiro, depois do tema. Não, agora não. Vamos fazer primeiro um... É 50... 56. Isso. Aí como isso aqui tá de azul, né? Vocês já sabem que não tá no livro. Dá só mais um tempinho, então já vamos começar então. Ó, quem veio na outra aula, a gente já copiou isso, tá? Ó, foi isso, depois essa tela a gente já copiou também, essa também, aí eu trouxe essa nova, porque vocês não entenderam direito, eu trouxe mais um pouco de matéria, ó. Essa, e aí a outra parte, tá? Então agora é assim, ó, ou entende, ó, ou não tem mais o que fazer, tá? Ou desiste. Não tem, são 5 telas de frase. Não, ninguém vai embora agora, você entrou, não sai mais. Já era. Agora é, só sai daqui falando. Tá, vamos começar então? Não. Não tá quente aqui? Tá, né? Mas não tá gelando, cara. Não tá, né? Tô gordinho. É que agora eu comecei a ganhar melhor, eu tô podendo comer agora. Tô na Andropau. Ah, não, vocês estão acabando comigo, pessoal. Tá, então nós vamos começar então. Como isso aqui é a gravação do DVD, se concentrem na aula e participem da aula, sim? Ah, essa é a motivação. Tô dando aula para os depressivos do português. Olha aqui, ó. Sim. Então vamos. Oi, pessoal de casa. Hoje a gente vai continuar a nossa matéria do português básico. E eu não sei se vocês já estão sabendo que hoje é a nossa penúltima aula. Ficou muito bonito, gostei. Então olha só, agora a gente vai ver, a gente estava estudando na outra aula a parte dos objetos diretos e eu vou retomar o fim da outra aula. A gente já assistiu isso aqui no final da outra aula, hoje a gente só vai retomar para fixar bem essa parte. Eu trouxe umas telas novas para a gente reforçar esse conceito. Que é o seguinte, ó, pronomes de terceira pessoa têm função definida. Como assim de terceira pessoa? São as pessoas do discurso que é o ele, você, eles, vocês. A terceira pessoa tem essa função definida. Como assim? Cada vez que eu aparecer na prova, a, o, as, os, a gente terá a função sintática de objeto direto. Esses pronomes que a gente troca pela palavra ele na linguagem chinelagem. Ele ou ela, eles ou elas. É o que a gente faz na linguagem chinelagem. Então o que acontece? Lá na nossa aula de pronome oblíquo, que a gente viu os pronomes oblíquos,
eu te mostrei quando que a gente ia usar esses diretos. Lembra que era assim, ó, objeto direto. Qualquer terminação, o e a. Verbos terminados em R, S e Z. Lembra? Rio Grande do Sul e Zambelli. Corta a letra e vira lo e lá. Verbos terminados em M, ão ou oim. Não corta nada e vira no e na. E aí a gente já brincou com isso sem dar o nome de objeto direto. Mas agora eu tô te mostrando. Isso é um objeto direto na terceira pessoa. O lê e o lês é o nosso objeto indireto na terceira pessoa. Só que aí tem as outras pessoas do discurso. Eu tenho o me, te, se, nos, vos. Estes pronomes, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Tá, e quem é que vai definir isso pra mim? Se não vai ser mais o pronome. Se quando eu olhar aqui e saber que é direto, aqui eu vou saber que é indireto. Como é que eu vou saber esses caras aqui? Quem é que pode te dizer isso? O verbo. O verbo vai te dizer a transitividade, se ele é VTD, se ele é VTI, é que vai definir se me, te, se, nos, vos é direto ou indireto. Então é isso que a gente vai ver agora nessa parte da aula, tá? Então, as primeiras frases que a gente já viu na outra aula também. Ó, só lembrando que como tá azul, isso a gente vai ter que copiar, né? Então, a gente já viu as duas primeiras telas dessa aula. Quem estava na aula passada já deve ter isso no caderno. Então, assim, por exemplo, quando eu vejo comprei as ontem, olha só, quem é o sujeito de comprei as? Eu. Então, depois que eu tiro o sujeito, eu vou pensar na transitividade. O que eu comprei? As é um objeto direto. Porque na linguagem chinelagem, eu diria assim: eu comprei elas ontem. É o que eu diria na linguagem chinelagem. Só que na norma culta existe o pronome oblíquo específico para isso. Então, isso é o objeto direto. Beleza? Olha só. Sujeito de emprestei. Eu. O que eu emprestei? Minhas revistas. Isso foi o que eu emprestei. Isso é o objeto direto. Mas quem empresta as minhas revistas, empresta as revistas a alguém, objeto indireto. Aqui eu tenho um VTD, aqui eu tenho um VTDI. Um verbo com dois complementos. Nada de novo até então, né? Tá, só que aí eu também já saberia de cara, antes de começar a fazer, que esse cara tem que ser o direto e esse aqui tem que ser o indireto. Tá, mas olha a frase de baixo. É nos. Ele nos apoiou sempre. Então tá. Quem vai definir agora a transitividade é o verbo. Então olha só. Pessoal, eu apoiei. Qual é a pergunta? Quem? Apoiou o quê? Eu apoiei o movimento, eu apoiei o candidato. Ou seja, esse verbo é VTD. Se esse verbo é VTD, esse nos é um objeto direto. Ok? Alô? Sim. Tá, mas olha o que acontece. Várias pessoas, quando desmancham esse nos, as pessoas dizem assim, ó, tá, mas não pode ser ele apoiou a nós? Não era assim que a gente pensaria isso? Ele apoiou a nós. Sempre. Pode ser, não tem problema. Só que qual é o detalhe? Isso aqui, ó, também será um objeto direto. Para aí. Objeto direto com preposição? Tá, mas é que essa preposição não veio do verbo. Essa preposição é do pronome. Então, esse aqui é o famoso objeto direto preposicionado. Porque o verbo não pediu a preposição. Ele apoiou quem? Ele apoiou o quê? A nós. Então, esse verbo ainda é um VTD. Lembra? Tá, vamos de novo. Porque o verbo, quem apoia, apoia alguém, né? Quando eu falei, eu apoiei, a primeira pergunta foi, o quê? Apoiou quem? Então o verbo não pede preposição. Então essa preposição, ela não é do verbo, ela é do pronome. Olha o outro ali, ó. Nos. Ele enviou
Ó, o que ele enviou? Isso aqui é o objeto direto. Mas a gente sabe que quem envia alguma coisa a alguém. Objeto indireto. Então, se eu fizer nessa frase o que eu fiz nessa frase, eu vou dizer assim, ó. Ele enviou a nós umas revistas. Aparece aqui no escuro, Vini? Você tá olhando aí ou você só tá me dizendo que sim pra me agradar? Não, mas aparece. Ah, tá. Olha aqui, ó. Esse cara é o objeto direto. E agora esse a nós não é igual a esse aqui. Vocês estão vendo? Porque agora quem pediu essa preposição foi o verbo. O verbo pediu, porque ele já tem o direto. Falta o indireto. E aí? Tá indo assim? Quem apoia alguma coisa. Apoia alguma coisa. Ó, escolheram-me para falar. Qual é a função sintática desse me? Direto ou indireto? Pensa no verbo. É só o verbo que pode te dizer isso. Pessoal, eu escolhi. Hã? O quê? Quem? Então tu já me disse qual é a função sintática do me. Qual é? Objeto direto. Objeto direto. E se eu trocar o pronome, eu não poderia dizer assim, ó. Escolherão a mim. Vocês já poderiam falar isso, não poderiam? Olha, escolheram a mim para falar com a turma. Beleza. Mas qual é a função sintática desse a mim? Objeto direto. Porque ele é equivalente a esse cara aqui, ó. Entenderam? É o verbo que define, não é o pronome. Não dá pra tu só olhar para o pronome e ver, ah, tem uma preposição, então tem que ser indireto. Não, é o verbo que vai definir isso. O verbo escolher, escolhe algo, escolhe alguém. Ele é VTD, por isso que aquilo ali é um objeto direto. Aí o para falar vai ser uma oração adverbial de finalidade, para que eu falasse. Aí essa parte é do avançado já, porque aí é mais complicado. Não que isso aqui seja simples, né? A gente sempre pensa, básico, isso aqui não tem nada de básico, isso aqui já é um avançado. Mas é que básico é porque está dentro da matéria base, né? Não é porque é fácil. Tá, posso pular? Vamos de novo, vamos para a próxima. Muita alegria, né, pessoal? Ó, vamos de novo. Vocês querem um tempo aí para copiar? Essa daqui também estava na outra aula. Ó, então vamos brincar aqui, ó. Entregou o jornal a mim, escolheram a mim. A gente não pode ser inocente de olhar na hora da prova e achar que isso aqui, ó, é um objeto indireto assim como esse, porque ele tem uma preposição. Porque não é a preposição que define, é o verbo que define a transitividade. Então, olha só. Entregou o quê? O jornal. Então o jornal é um objeto direto. Mas a gente está vendo que quem entrega o jornal a alguém. É um objeto indireto. Certo? Eu entrego alguma coisa a você. Eu entrego o jornal, entregou o jornal a mim. Objeto indireto. Esse a veio do verbo. Agora, lembra do escolher? Eu escolhi. Pergunta. O que? Quem? A mim. Objeto direto. Eu posso te mostrar que esse mim é que está trazendo a preposição. Se eu botar você, eu vou dizer assim, ó. Escolheram a você ou escolheram você? Você. Ó. Então ele também é um objeto direto. Vocês já viram que na linguagem chinelagem, no dia a dia, no boteco, as pessoas dizem assim, ó. Escolheram eu.
né? Escolheram a mim ou escolheram me. As pessoas dizem, escolheram eu. Por que não pode ser escolheram eu? Porque ele é reto, eu é reto, e reto não pode ser complemento. Reto tem que ser o sujeito. Olha só, depois da outra parte, ele diz assim, ó. Olha aqui, esse me, qual é a função sintática dele? Não me pertencem os seus sonhos. Para aí. Quem é o sujeito dessa frase? Eu ou os seus sonhos? Não pode ser eu? Não. Por quê? Por que não? Por que não? Porque olha aqui, ó. Porque o verbo é que diz quem é o sujeito. O verbo diz quem é o sujeito, o verbo diz quem é o complemento. Então, pergunta pra ele, ó, quem é que não pertencem? Os seus sonhos. Os seus sonhos é o sujeito da frase. Assim? Sim? Sim? Legal. Isso é o sujeito. Mas se os seus sonhos não pertencem, se não pertence a alguém ou não pertence a alguém? Então esse me desempenha o papel de objeto indireto. Sim? Sim. Legal. Ó. Então tá. E esse nos que está aparecendo ali nas minhas duas últimas frases? O curso nos informou a data. Percebe que o curso é o sujeito da frase, nas duas, sim? O curso é o sujeito nas duas. O que ele informou na primeira? A data. A data está funcionando como objeto direto aqui, ó. Isso aqui é o nosso objeto direto. Agora, se o curso informou a data, ele informou a data a alguém. Nos, que é um objeto indireto. Sim? Então tá. Você está vendo que quem está jogando é o verbo. Eu não posso fazer assim, ó. O curso informou a data a nós. O curso informou sobre a data a nós. Aí tu te atrapalhou. Aí tem que cuidar. Tem que ver o que o verbo está me pedindo, ó. Se o curso informou, agora ele informa alguém sobre algo. Essa preposição aqui, ó, ela tá vindo do verbo, tá percebendo? Informa alguém sobre. Então, essa estrutura aqui, essa estrutura é o nosso objeto indireto. Então tá. Então agora eu tô te dizendo que o curso informou você sobre a data. Tarará. Então esse nos, na verdade, aqui ele desempenha o papel de objeto direto. E aí? Então, quem informa alguém de algo, ou quem informa algo de alguém é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tu pode informar a data a alguém e tu pode informar alguém sobre a data. Só não pode repetir a figurinha, né? Porque um verbo nunca tem dois diretos ou dois indiretos. Então, quando tu já tem um na frase, o outro é a tua cola, né? É isso aí. E aí? Essa luz apagada aqui não tá dando soninho? Pessoal da frente, não? As pessoas. Então vamos. Ó, parte nova então. Isso aqui já não tinha na outra aula. Então tá, pra gente entender mesmo essa fase dos pronomes, ó. Gostaria de vê-los mais tarde em minha casa. Olha aqui. Gostaria de ver quem vê... Ô pessoal, eu vi. O que é VTD. Se esse verbo é VTD, los é o nosso objeto direto. Sim? Até porque, ó, gostaria de ver vocês. O verbo não terminou em R. Rio Grande do Sul e Zambelli. Corta a letra e vira lo. Então tá ali, ó. Vê-los. Sim? Agora olha aqui essa, ó. Entregamos-lhe todos os presentes que receberam. Quem é o sujeito? Nós. Tá aqui, ó. Sujeito no final do verbo, desinencial. Nós entregamos o quê?
Todos presentes que receberam. Tudo isso aqui, ó, é um objeto direto. Mas aí aparece o ler. Isso tem muita certeza que como esse verbo que entrega alguma coisa a alguém, esse ler é um objeto indireto. Los, o, a, lá, lhe, função definida. Você tem certeza o que é cada um deles. É que nem nesse de baixo, ó. Convidaram tararã para a reunião da empresa. Quem convida, convida alguém para algo. Sim? Eu convido vocês para o simulado. Eu convido vocês para o café. Convido vocês para o recreio. Ou seja, aqui está o meu para tararã, que é o objeto indireto. Então, ó, na é o meu objeto direto. Tá, mas por que é na? Porque não é terminado em M? Então, mão. Lembra que era mão e o em plural errado? Lembra? Que aí vira na. Tá, outra coisa legal da gente lembrar, ó, que a gente tem mania de olhar para esse na e pensar que ele é em mais a, né? Mas lembra que quando a gente estudou os pronomes, eu te mostrei que ele não era em mais a, porque ele era um objeto direto. Então ele não podia ter preposição, ele era só um a adaptado ao verbo. Lembrou? Legal. Entregamos é a mesma frase, tá? Oi. Para a reunião da empresa é objeto direto. Objeto indireto. Isso aí. Equivale a ele. A ele. A eles. A eles. Isso aí. Oi? Entregamos todos os presentes a eles. Entregamos todos os presentes a eles. A ele tá certo também. Assim quando tu pode dizer emprestaram-me, emprestaram a mim. Tá certo também. Só que aí quando for o eles... Ah, tá, mas é que o eles bate nos oblíquos também. Tem essa confusão também. É, a terceira pessoa. Pode ser oblíquo também. Como é que ele vai ser objeto direto de novo? Falou para a reunião da empresa. Indireto. Indireto. Para a reunião de empresa é o objeto indireto. A gente tinha dito direto. Não, direto é o na. Tá? Posso pular essa parte aí então? Tá, então agora eu separei essas porque eu vou escolher algumas pessoas para responder. Não tô nem aí. Alguém gostaria de ser voluntário? Alguém? Valendo um café no intervalo. Alguém? Valendo uma cuca. Valendo um Mac. Ninguém? Nada? Não, sem pressão, pessoal. Não mudem o foco da aula. E aí ninguém quer participar. Aí, Grazi, gostei. A Grazi é a primeira. E aí nós vamos fazer assim, ó. Já que a Grazi é a primeira, depois ela responde a primeira e ela escolhe quem faz a segunda. Aí quem fizer a segunda escolhe quem faz a terceira, que é pro bullying descarado, entendeu? Que aí vai rolar briga no intervalo. Vai ser muito tri essa aula hoje. Olha aqui, ó. Então tá, Grazi. T. Ó. Quem é o sujeito da frase? Eu. Eu espero, Grazi. O quê? Qual é a função sintática de T? VTD. Não, do espero VTD e o T objeto direto. Objeto direto. Porque quem espera, espera alguém. Então, quando o cara diz assim, ó, não, fica tranquilo, eu espero tu depois. Tu quer ser esperado? Deus o livre, né? Por quê? Porque eu espero tu é linguagem de chinelagem, tu é pronome reto. Eu não posso ter pronome reto, eu tenho que ter pronome oblíquo, que é o T. Então tá. Escolhe o próximo aí, Grazi. Olha pra trás e escolhe. Não adianta baixar a cabeça. Pode levantar a cabeça e olhar pra Grazi que ela vai escolher igual. O Benhur. Benhur, tu foi escolhido. E não pode nem brigar comigo. Quem tá escolhendo é a Grazi. Olha aqui, ó. Pertencem-te todos aqueles presentes. Quem é que pertence? Quem é o sujeito dessa frase aqui, Benhur? Todos aqueles presentes. Tudo isso aqui é o sujeito da frase. Então eu estou dizendo que todos aqueles presentes pertencem. Me pergunta. A quem? T. Objeto indireto. Objeto indireto. Por quê? Porque eu tirei o sujeito. Se pertence, pertencem a alguém. Agora, olha só.
Olha só que legal que eu vou te perguntar. Eu não poderia fazer nessa frase aqui, ó. Espero a ti. Tarará, tarará. E pertencem, tarará, a ti. Poderia? Poderia. Mas qual é a diferença? É que esse aqui vai ser um objeto direto de qualquer jeito. Porque não é por causa da preposição. A preposição não veio do verbo. A preposição está no pronome. O verbo é VTD. Então isso aqui é VTD, logo a ti é o objeto direto. Agora aqui a preposição veio do verbo. Então nesse caso, se eu colocar todos aqueles presentes pertencem a ti, isso aqui seria um objeto indireto. Entenderam a diferença? Não é a preposição que está definindo agora, é o verbo, é a transitividade do verbo que está definindo. Quer escolher alguém, Benhor? Vou jogar pra frente. Quem que tu quer? Boa. Não tem não. Ó. Não me convidaram. Não me convidaram. Quem é o sujeito? Vocês estão com medo ou vocês estão prestando atenção na aula? Vocês estão com medo? Vocês não estão nem prestando atenção. Vocês só querem assim, ó. Ai, tomara que escolham outro e vocês não estão prestando atenção na aula. É pior, não? Porque as pessoas só copiam até assim. Ai, meu Deus, tomara que não seja eu o próximo. Vocês têm que se concentrar na aula, não se preocupem, eu vou ajudá-los. Olha aqui, ó. Não, não me convidaram. Quem é o sujeito dessa frase? Ó, Fábio. Eles? Eles me convidaram? Não, porque aí lembra quando o verbo é na terceira pessoa do plural, o que que acontece? O sujeito fica indeterminado, né? Então eu não sei quem é o sujeito. Alguém não me convidou. Beleza? Então tá. Pessoal, não me convidaram. Não convidaram. Pergunta. Quem? Não convidaram quem? Essa é a pergunta. Então esse verbo é VTD. Então, posso dizer na linguagem chinelagem, não convidaram eu? Linguagem chinelagem, né? Não convidaram eu. Esse me é um objeto direto. Porque o verbo é VTD. Não convidaram? Quem? O que? Me. Sim? Sim ou não? Sim. Tá, então olha a outra. Isso me convém. Quem é que convém? Isso. Isso é o sujeito da frase. Beleza? Isso é o sujeito. Então tá. Pessoal, isso não convém, me pergunta. Hã? Tá, mas é que aí nesse contexto tem, ó. Tem, nesse contexto tem. Se eu falar isso não convém, ponto, beleza, acabou a frase. Mas neste contexto tem. Isso não convém a quem? Então esse me é um objeto indireto. Porque lembra que a transitividade dos verbos varia de acordo com a frase, né? Cada frase uma nova opção. Por isso que nesse caso teve. Então aí ele é um verbo transitivo indireto. Aquele é VTI. Isso aí. Verbo transitivo indireto. Mas originalmente ele é o quê? VI. Isso não convém. Ponto. Ó. O trovão abalou-o. Quem é que abalou? Trovão. Trovão é o meu sujeito. Ô pessoal, o trovão abalou. Ele abalou o quê? Quem? Abalou o quê? Abalou o prédio, abalou a estrutura, abalou o rapaz, abalou o, ó, objeto direto. Posso dizer que o trovão abalou ele? Só na chinelagem. Na hora da prova não existe o trovão abalou ele. Irei revê-los mais tarde. Pessoal, irei rever. Quem? O que? Verbo é direto. Logo, los é um objeto direto. Irei revê-los mais tarde, eu tenho um objeto direto. Até porque é los, né? Quando aparecer los, tu tem certeza que é um objeto direto. E aí? Tá indo mais ou menos? Sim? Então tá. Posso apagar essa parte aí?
Tá, mais uma tela então pra gente entender. Ó. Tá, é a última então. Pra gente entender de vez. Quê? Ah, vocês querem copiar? Tudo bem. Mas é para aprender. Como é legal estudar, né, pessoal? Sim? Tá parecendo legal aí, Vini? Vocês não estão dormindo, né, pessoal? Eu tô olhando para algumas pessoas e algumas pessoas estão com um olhar duro, assim, ó, quase dormindo. Aqui na frente, ali no meio, lá no fundo. O que vocês acham que é a hora da gente fazer? O intervalo ou chamar as pessoas pelo nome para responder? O que vocês acham melhor? O intervalo. Ah, vocês acham melhor o intervalo. Vocês querem correr no pátio, é isso? Ah, legal. Boa, o Vini deu uma ideia boa ali, ó. A gente vai começar a filmar as pessoas que estão dormindo. Tá? Então assim, ó, só vou fazer assim, ó, Vini. Entendeu? Aí tu... Acho que nós vamos começar a fazer isso, acho que vai ser uma boa. Sabe que uma vez eu dormi na aula? Eu tava dando aula e eu dormi, já falei isso pra vocês? Dando aula. Mas quando eu, não, é que eu tava, era uma época quando tu tá começando a dar aula, tu dá aula em tudo, vão copiando a matéria. Quando tu começa a dar aula, tu dá aula em tudo que é buraco que tem no interior, assim, né? Porque aí tu erra lá, e aí tu vai estudando, e com o passar do tempo. Aí eu dava aula em Floripa, não que Floripa seja um buraco, mas eu dava aula em Floripa, em Caxias e em Porto Alegre. Passava viajando assim, ó, direto. E aí eu fui dar aula numa sexta-feira de noite no pré-vestibular, na época que eu dava aula só em pré. E aí... Bah, uma turma, ninguém respondia nada, assim, todo mundo cansado, último período da sexta-feira de noite, e eu morto, não aguentava mais viajar. E aí eu falei, então tá, pessoal, vamos fazer um exercício aí. E aí eu sentei numa cadeira, que nem a que vocês estão, assim, confortável, boa. E a cadeira me abraçou, assim, foi um negócio mágico, sabe? E aí eu senti que eu ia dormir assim, aí eu... Vamos ver, presta atenção. Bum! E dormi. E tava sonhando, tava muito bom. De repente eu acordei, assim, eu abri o olho, tava toda a turma indignada me olhando assim, né? E aí eu não sabia quanto eu tinha dormido. Aí eu tentei disfarçar, né? Fingi que eu tava lendo, assim, aí eu falei... Então tá, pessoal, todo mundo terminou? E aí uma guria, líder da turma, assim, sempre tem uma do mal, né? E aí a guria falou assim, ó... Sim, professor, faz 20 minutos que tu tá dormindo. Bah! E aí já era aula, né? Porque aí ninguém mais respondia nada. E quando respondiam com raiva. Era horrível. Porque eu dizia assim, ó... Ô, pessoal, respondi-lhe... Sei lá, era uma frase assim... Ô, pessoal, respondi-lhe tudo. Quem é o sujeito? Ninguém respondia. Quem é o sujeito, pessoal? E as pessoas... Eu! E eu tava... Ficaram bravos. Aí acabou o ano. Foi horrível. Tá bem que aí tá. Agora eu não duro mais, né? Agora não tem problema. Então tá, olha só, vida de professor é horrível, pessoal, Deus o livre. Olha aqui, ó, sujeito sou eu, sim? Sim. O que eu respondi? Tudo. Tudo é meu objeto direto, mas olha só que legal. Quem responde tudo, bem, a alguém lê, eu tenho certeza que é um objeto indireto.
Aí que tá o detalhe. Tá, ô Zambelli, entendi a matéria. O ler sempre é indireto. Quando completar verbo. Porque a gente vai estudar hoje ainda que esse ler pode ter outras funções sintáticas. Ler pode ser um complemento nominal, ler pode ser uma adjunta de nominal e um objeto indireto. Então calma. Aqui é porque a gente está completando o verbo, mas ele nem sempre vai ser indireto. Ó, ele nos amam. Quem é que amam? Sujeito da frase. Eles, sujeitinho da frase. Legal. Ô pessoal, eles amam. Quem? Eles amam o que? Nos, objeto direto. Nos é um objeto direto. Eles nos obedecem. Olha, é o mesmo nos, sim? Não, exatamente. Porque olha só, eles obedecem, me pergunta. A quem? Então a preposição veio do verbo. Então esse nos é um objeto indireto. Então olha que legal que eu poderia te perguntar numa prova. Morfológico, essas frases são iguais ou são diferentes? Esse nos, o nos da frase 1 e o nos da frase 2, morfologicamente pensando, são iguais ou são diferentes? São iguais, eles são pronomes. Os dois são pronomes, pronomes oblíquos. Então, morfológico, eles são iguais. Agora, sintáticos, relação sintática, a função que ele desempenha na frase, diferente. Porque um é objeto direto e o outro é objeto indireto. Entendeu a diferença? Então, morfológico, ele é pronome. De qualquer jeito, ele vai ser pronome. Sintático é que a gente está pensando e é isso que está fazendo a diferença. Olha só. Ninguém me encontrou, ninguém me pagou. Ó, morfologicamente eu posso dizer que eles são a mesma coisa, são pronomes. Pessoal, ninguém encontrou. O que? Quem? VTD, objeto direto. Agora, ninguém me pagou. Quem paga, paga a alguém. Eu pago alguma coisa a alguém. Quando for a pessoa, esse me é o objeto indireto. Então é isso. Quem vai definir a função sintática de alguns pronomes é o verbo e não o pronome. O único pronome que é definido é o, lo, na e o le, que são os definidos. Os outros é só o verbo que pode te dizer. Legal? Pensando nisso, nós vamos fazer um exercício com muita alegria e disposição. Olha só, página 59. 59. Tá vendo que tem a questão de número 4, que é assim, ó. Complete com o ou lhe. Faz essa questão 4 aí.